Olá pessoal, espero que estejam todos bem aí. Vamos agora iniciar mais uma aula de Geografia, como a gente observa ali o volume 2, Geografia 1. Dessa vez os capítulos serão o 8 e o 9, né? Os temas aqui são praticamente, né, semelhantes aos dos capítulos anteriores, que foram capítulos 6 e 7. Os capítulos agora 8 e 9 vão falar dentro da mesma área de urbanização, mas com novos conceitos, né, buscando novos horizontes. Então vamos à aula de geografia de hoje. Já vamos começar comparando esses dois termos, né? Cidade e município. Isso gera uma dúvida muito grande, né? O que é, na verdade, cidade? O que é município? É a mesma coisa? Já digo de cara para vocês que não. Não é a mesma coisa. A gente vai entender hoje direitinho, né, como diferenciá-los. O primeiro termo, cidade, se refere somente à área urbana. Ali, pessoal, tá claro. Somente à área urbana de um município, geralmente com grande concentração populacional, ou seja, muitas pessoas, e concentração além das pessoas de atividades industriais ou de serviços. Ou seja, o município embaixo já vai dizer que, por sua vez, se refere ao espaço territorial político de um estado ou unidade federativa, administrado por uma prefeitura. Possui uma zona rural e também a zona urbana. Ou seja, pessoal, tá claro. O município ele abrange as duas zonas, tanto a zona rural quanto a zona urbana. Essas duas áreas, essas duas zonas pertencem ao município, ou seja, o município então é o todo, o município é o completo, ok? Já a cidade é a sede do município, é a área mais importante, é a área mais desenvolvida, onde se encontra a melhor infraestrutura, né? Além da infraestrutura, as atividades industriais ou de serviços, e ali se encontra também a maior concentração populacional. As pessoas, em maioria, vão morar aonde? No centro da cidade, né? No caso aqui no Brasil, é geralmente assim. Então fica claro isso. Município é o todo, abrange tanto a zona rural quanto a zona urbana. Já a cidade não. Cidades é apenas a área urbana, a área mais desenvolvida, a área onde se encontram a maior população, né? A maior parte que as pessoas ali estão residindo, morando, né? E, sobretudo, com isso terá uma infraestrutura melhor. Então, essas são as principais diferenças, ok? Já aqui, a gente vê um próximo termo que é urbanização e metropolização. Vamos lá. Metropolização é o processo em que uma cidade em determinado estado, né, no caso, pode ser a capital, Rio de Janeiro, ou a capital São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, né? Eu me refiro aí a todas as capitais brasileiras e outras cidades também que não são capitais, né? Região ou país está em via de se tornar uma metrópole, ou seja, prestes a abrigar mais de 1 milhão de habitantes e influenciar diretamente um grupo pré-estabelecido de cidades ou municípios, e indiretamente influenciar o seu próprio país ou até mesmo todo o mundo. Ou seja, pessoal, metropolização é a atividade, né, que a cidade está ali evoluindo e acaba se tornando uma metrópole. Ou seja, né, para se tornar uma metrópole, ela precisa ter infraestrutura, desenvolvimento, né, e esses fatores, essas características vão torná-la em metrópole. Né? A gente percebe ali, ó, que ter 1 milhão de habitantes, né, é um pré-requisito para ser uma metrópole, né? Além de vários outros. Então é isso. Metropolização é o processo que passa uma cidade até se tornar uma metrópole. E quando se torna uma metrópole propriamente dita, né, ela terá aí esses pré-requisitos, como 1 milhão de habitantes, uma grande rede de transporte, né, uma área bastante povoada. Então fica aí para nós o termo de metropolização. E logo em seguida, a gente observa uma tendência à desmetropolização. O que seria isso? Dados obtidos no censo realizado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, isso lá na década de 80,
já davam sinais evidentes de que o Brasil convivia paralelamente com dois processos. São eles: metropolização e desmetropolização. Na verdade, desmetropolização, pessoal, é simplesmente, né, um fato de que a cidade está perdendo ali, né, as suas características de metrópole. Ela está deixando de ter tanta importância como um dia teve. Continuando ali, ó, isso significa que nas últimas décadas, no século XX, né, década de 80, década de 90, as principais metrópoles brasileiras, como São Paulo e Rio de Janeiro, ao mesmo tempo em que continuaram a receber centenas de milhares de imigrantes por ano, viram esse ritmo de crescimento sofrer uma considerável redução. Na imagem a seguir, a gente percebe muito bem isso daí, ó. Desmetropolização é o termo e vamos entender a partir dessas duas figuras aqui, ó. Percebam, aqui a gente vê uma área bastante urbanizada, verticalizada até, ó, verticalizada porque a gente percebe, ó, que as construções estão crescendo para cima, né? Além da cidade crescer para os lados, nesse caso ela está crescendo para cima, está acontecendo aqui um processo chamado verticalização, ok? Já aqui nós temos uma cidade menor, não verticalizada, né, com construções mais baixas, né, mais arborizada. A gente vê uma cidade aqui de menor porte e aqui sim uma metrópole, né, com aqueles pré-requisitos que a gente viu, além de ter uma grande infraestrutura. O que acontece? Desmetropolização não é apenas o êxodo urbano, né, a saída das pessoas da zona urbana indo para cidades menores ou para uma área rural. Isso daqui não é apenas um êxodo urbano. Desmetropolização é um pouco além disso. Na verdade, é o quê? Empresas, né? Fábricas buscando o quê? Uma mão de obra diferenciada, buscando novos horizontes, buscando um novo mercado consumidor. Aí sim, eles saem, né, do que eles chamam de metrópole e vão para áreas menores, né, para outras cidades, buscar esses novos investimentos. E, consequentemente, em segunda escala, pode acontecer das pessoas também deixarem essa cidade e irem para uma outra menor, em busca também de novos horizontes, de novas condições de vida, até mesmo melhores, né? Deixando a grande cidade com os seus grandes problemas, né? E buscando ali outros horizontes, buscando qualidade de vida. Tudo isso acontecendo, aí sim vai marcar para a gente, né, o que é desmetropolização. Não apenas pessoas saindo da zona urbana e indo para a zona rural, por qualquer motivo, né? Isso é êxodo urbano. Na verdade, desmetropolização foi isso que eu disse. Empresas, né, buscando novos investimentos e, consequentemente, pessoas deixando a grande cidade e indo para cidades de menor porte, ok? Isso sim é desmetropolização, ok? Falando um pouquinho sobre hierarquia urbana, pessoal, a gente vai ver aí, né, que as cidades elas têm um ranking, né, uma sobreposição umas sobre as outras, onde umas, né, obtêm mais importância devido sua maior infraestrutura, né, devido suas maiores conquistas. Então a gente começa aí com cidades globais. Né? São cidades ali, como a gente vê no texto, né, conhecidas por serem cidades bem populosas e povoadas, né, com essa população bem espalhada pelo território. Como exemplo, a gente tem São Paulo, né? Metrópoles nacionais correspondem a cidades que exercem grande influência sobre o território nacional, determinando importantes aspectos de vida cultural, científica, né, e econômica do país. Nós temos aí Belo Horizonte como cidade nacional. Abaixo nós temos as metrópoles regionais, que são cidades com mais de 1 milhão de habitantes, que abrigam atividades econômicas diversificadas, exercem influência sobre a região em que estão localizadas, apenas sobre a região em que estão localizadas. E mais abaixo, né, temos Juiz de Fora, aí, que corresponde a cidades de grande e médio porte, que exercem influência sobre um vasto número de municípios à sua volta, né? Agora, no escalão mais abaixo, nós temos aí os centros locais, que são cidades de porte médio que estão sob influência de capitais regionais, mas que exercem influência sobre várias cidades menores em seu entorno. Eu separei para vocês Barbacena, no estado de Minas Gerais,
como exemplo, ok? Agora nós vamos falar um pouquinho, né, sobre a ocupação do território brasileiro, né, e o que isso trouxe de importância para o desenvolvimento do nosso país, né. Eu separei aqui os assuntos principais para a gente poder iniciar nesse capítulo, né, que é o 9. Os que vieram para o Brasil, nós temos ali, ó, até 1950, lá na metade do século XX, né, quase 4 milhões de novos brasileiros, né, isso são estatísticas da entrada de imigrantes no Brasil de 1870, no século XIX, até 1953, né, que é a metade do século XX. Nós temos ali, ó, na primeira coluna, italianos, depois portugueses, diversos em terceiro lugar, espanhóis, depois alemães, os japoneses em seguida e os russos, né, ali representando 118.624. No total, pessoal, 4.875.040 imigrantes vieram para o Brasil, né, sobretudo ali, ó, de 1870, quase chegando na época da abolição da escravatura, né, que foi no dia 13 de maio de 1888, e até 1953 vieram, né, navios carregando imigrantes, né, sobretudo europeus e ali os japoneses, né, bastante significativos na história da imigração e desenvolvimento do nosso país. Sabemos que a abolição da escravatura foi um marco, né, super importante para o povo negro, mas também para o desenvolvimento, né, do nosso país, um povo guerreiro, um povo lutador, trabalhador, que sofreu bastante, né, mas que ficou simbolizado aí nessa foto, nessa imagem, né, na verdade nessa pintura, a abolição da escravatura brasileira, no dia 13 de maio de 1888, assinado, né, pela princesa Isabel, através da famosa Lei Áurea, né, que nós conhecemos desde as aulas de história. Já nessa figura a gente observa, né, que a abolição, na verdade, não foi tão assim como ela representou, né, uma liberdade. Nós vemos ali pessoas brancas, né, comemorando a abolição de uma forma, né, sarcástica, mas que na verdade os negros ali continuam, permanecem trabalhando de forma escrava, entre aspas, né, como a gente observa ali sendo servidores apenas do povo branco. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, na verdade, a abolição da escravatura, de certa forma, trouxe benefícios, né, para as pessoas, para os visionários, para as pessoas que queriam continuar, né, lucrando em cima disso. Porque o povo negro liberto, eles passaram a trabalhar agora, né, numa crescente indústria brasileira, né, sobretudo na parte de agricultura, que foi o café, né, eles continuaram aprisionados a um sistema, essa é a verdade. Tanto que eu trouxe essa questão aqui para vocês analisarem, né, para a gente ver juntos, bastante interessante. Vamos às opções. Ó. Dentre os fatos abaixo, indique os que contribuíram para a abolição da escravatura. Né? Se a gente for ver essa última questão aqui, ela poderia, né, levar a gente a marcá-la. Por quê? Ó, o desenvolvimento da cultura cafeeira, a industrialização do país e as novas ideias do Partido Conservador. Né? Ó, a indústria cafeeira, como eu tinha dito, a industrialização do Brasil, como a gente vê aqui, né, nesse meio de urbanização que nós estamos falando, mas na verdade a questão certa é a primeira. Por quê? Isso foi favorável, né, para a abolição da escravatura, o desenvolvimento do país, que foi a resistência dos negros, simbolizada na formação dos quilombos, a proibição do tráfico, dificultando a renovação do plantel, e a propaganda, a campanha dos abolicionistas. Né? Esses foram os principais feitos que levaram com que a abolição da escravatura acontecesse no dia 13 de maio de 1888. E a partir daí a gente tem esses pontos chaves que eu separei para vocês, pessoal. Qualquer dúvida, coloque lá no post. A gente vai, né, se comunicando e até a próxima aula. Brasil!